Bom, nossa conversa hoje à tarde é com o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Agradeço a sua presença, governador. E começo dizendo que o nosso tema de hoje, um dos temas de hoje, é a reconstrução da confiança no Brasil. O senhor diria que essa reconstrução passa pela reforma do Estado? E em que pontos seria essa reforma? Olha, passa pela reforma do Estado de uma maneira geral, passa pela reforma política, né? Porque... Talvez a principal. Talvez a principal, porque o sistema político que nós temos no Brasil, ele perdeu a legitimidade. Assim. Na linguagem popular, ele fez água, né? Literalmente. A estrutura partidária é arcaica, é pré-histórica, quer dizer, ela está à cata de fundo partidário, de tempo de televisão, coisa do gênero, né? Quer dizer, os partidos que deveriam ser uma parte do pensamento, uma parte programática da sociedade, viraram franchise, literalmente. Começando pelo número, né? 30 e tantos partidos. 30 e tantos partidos. Quem tem 30 e tantos partidos não tem estrutura partidária, não tem partidos. Quer dizer, você tem que refundar uma estrutura partidária digna do nome. E a nossa estrutura eleitoral, ela é muito ruim. Quer dizer, o voto proporcional por si só, ele é aplicado em poucos países, e países, vamos dizer assim, pouco desenvolvidos do ponto de vista político, do ponto de vista social. Então, nós precisamos de uma profunda reforma política. O problema central é que o que nós precisamos, nós não vamos ter em 2018. Certo. Né? Nós vamos ter a disputa de 2018 com essa estrutura caótica que nós temos no mundo político brasileiro. É uma estrutura que está divorciada da sociedade. A sociedade não está distante. A sociedade está desconectada desse mundo político. Quer dizer, quando você vê que a democracia representativa ela tá em crise no mundo, né? Tudo que a gente viu de manifestações mundo afora, você vê que a democracia representativa está em crise. Eleição do Chile, muita gente não votou. Muitos chilenos não foram, muitos foram e protestaram simplesmente. A própria eleição francesa, que nos trouxe um bom resultado, do ponto de vista do meu pensamento político, né? Quer dizer, tanto na eleição presidencial houve um não voto, geral, assim, nulo, branco, abstenção, como na eleição parlamentar, que deu condições ao presidente Macron de trabalhar. Quer dizer, mais de 50% não manifestou o seu desejo. Então, a democracia representativa está em crise, aguda, mundo afora. Eu acho que isso é fruto das mudanças sociais, das novas tecnologias. Isso se reflete no Brasil? Isso reflete no Brasil, só que nós temos, somando com essa crise da democracia representativa, essa confusão que o Brasil passou a viver nos últimos anos, né? De uma desorganização política, de uma desorganização econômica, de uma crise ética brutal, né? Quer dizer, as investigações mostrando todo um lado da vida econômica, política do país, que dá dor no estômago do conjunto da sociedade. Tudo isso criou aí uma espécie de um caldeirão que produz muito ressentimento, muita mágoa, muito ódio. E aí, assim, a gente tem que pensar, com esse sistema político ruim, com muito ódio, com muito ressentimento, o que vai para a urna? Vai para a urna de 2018 a cuca, a reflexão ou o fígado, né? A preço de hoje está indo o fígado. E nesse contexto, governador, fica cada vez mais difícil construir consensos, ou o senhor vê espaço para a construção de consensos em torno de pontos da reforma do Estado que o senhor citou? A preço de hoje nós estamos na mão dos extremos, literalmente, né? Mas o centro vai ter condições de reagir a isso? Qual é a nossa tarefa, né? Nossa tarefa é construir ao centro, o que eu chamo a centro-esquerda, o pensamento liberal modernizador, reformista, construir nesse campo uma proposta alternativa aos extremos, que estão aí vendendo terrenos na Lua, fazendo um promessismo absolutamente fora da realidade. Precisa construir ao centro, e acho que essa é a nossa tarefa,
uma proposta com racionalidade, mas uma proposta que tenha racionalidade, mas tenha diálogo com a sociedade. Não adianta ter racionalidade entre nós mesmos, nós falando para nós mesmos. Precisa ter a capacidade de, com racionalidade, conversar com o cidadão, com os trabalhadores, com os desempregados, com as famílias e criar um campo de esperança em relação ao futuro próximo do Brasil. Agora, governador, considerando a sua experiência no Estado do Espírito Santo, a sua experiência nacional, o senhor diria que, em termos de gestão pública, o problema maior é a falta de recursos ou a falta efetiva de gestão? Quer dizer, o senhor, se tivesse que olhar para frente, em termos dessas construções de consensos, como conseguir que esse Estado dê melhores condições de vida à população, sendo que o problema é recurso ou é gestão? Quer dizer, se a gente colocar na balança, é recurso ou é gestão? É gestão, óbvio, né? Quer dizer, se você pegar um setor da vida nacional, onde o Estado tem um papel importante em prover serviço, saúde, se você olhar o desperdício que você tem no ato de prover esse serviço, nós temos um sistema único de saúde que tem uma boa construção, uma boa arquitetura, uma ideia descentralizadas na contraprestação de serviço e hierarquizada na medida da complexidade do serviço. Quer dizer, é um bom desenho, mas quando você abre e olha a qualidade da gestão e o desperdício, é brutal. Então, assim, antes de mais dinheiro, nós precisamos de uma boa, uma qualificada alocação dos recursos no nosso país. Tem espaço para melhorar a qualidade, ampliar a oferta com os mesmos recursos que nós temos hoje, e a vida está nos mostrando isso. Quer dizer, você trazer novas e modernas ferramentas gerenciais é fundamental no setor público brasileiro. Quer dizer, e romper com essa ideia de que por ser público pode ser de segunda, de terceira. Não, por ser público, financiado com dinheiro do suor dos trabalhadores, financiado com o suor do nosso povo, precisa ser de primeiríssima, né? E aí, o que nós precisamos, por isso que é importante a reforma também do Estado brasileiro, que vá além da política, que vá no ato de comprar, de contratar, que dê flexibilidade à máquina pública. Hoje a máquina pública está engessada, a máquina pública ficou parada, sei lá, 30, 50 anos atrás. O mundo mudou, as novas tecnologias impactaram a forma de você se organizar, produzir serviço, produzir produtos e assim por diante, e a máquina pública brasileira ficou parada no tempo. Quer dizer, você precisa modernizá-la, você precisa olhar o que está acontecendo no mundo, ver como é que recruta gente qualificada, gente inovadora para o setor público. Mas adianta só recrutar? Não, tem que recrutar, ter capacidade de qualificá-las para ação no setor público e tem que ter capacidade de reter essa gente. Porque muitas vezes você consegue até recrutar, mas não consegue reter por um tempo que impacte as mudanças que precisam ocorrer no setor público. Então, tem muita coisa a fazer. A agenda é densa, mas é possível fazer. Eu estou aí preocupado, evidentemente, com o rumo do nosso país. Não é um rumo bom nos dias atuais. Essa polarização muito ligada ao extremismo, muito ligada ao populismo latino-americano, tanto à direita quanto à esquerda, né? Mas eu tô energizado para que a gente possa construir uma coisa diferente, oferecer uma coisa diferente à sociedade e conversar, talvez convencer, talvez mobilizar, motivar a sociedade numa agenda boa. O Brasil é eternamente o país do futuro que não se realiza. Isso quer dizer que o país não tem potencial? Tem potencial, né? Mas comete erros atrás de erros. Vai lá fora copiar coisa errada, né? Se a gente começar a copiar e adaptar coisas certas, montar a agenda correta, o caminho correto, eu tenho certeza que esse potencial que nós temos vai virar emprego, renda e igualdade de oportunidades, que talvez seja a grande coisa que nós precisamos construir no nosso país. E é o que todos esperamos, estamos discutindo aqui hoje. É isso. Governador, muito obrigado pela sua atenção. Eu é que agradeço. Obrigado, governador.